não tenha medo de pensar fora da caixinha. Às vezes até remar contra a maré, quando se trata de correr atrás de um sonho, quando se trata de lutar pelo Brasil que queremos. Uma coisa que definiu muito minha infância foi que meus pais me tiveram ainda muito novos. Então minha mãe teve que largar a faculdade por um tempo e uns bons anos da vida profissional dela para poder dedicar seu tempo a mim. E meu pai estava tendo que trabalhar em 3 empregos, de forma que pudesse me ofertar uma boa educação e até um lugar pra gente morar mesmo. Então, minha primeira decisão nos estudos, ainda novinho, com 10 anos de idade, foi tentar retribuir um pouco desse esforço por parte deles. Foi quando eu fiz a prova para o Colégio Militar de Brasília e entrei lá como um aluno concursado, né? Daí então, assim, as oportunidades elas foram se expandindo. E eu acredito que esse link com a minha família, como pessoas que têm essa consciência de que a educação deve ser a prioridade número 1, foi o que me guiou durante esses últimos anos. A partir do 9º ano ali, eu descobri que eu gostava muito do campo dos debates, né? O campo das relações internacionais chamava muito minha atenção. E quando eu olhava para esses departamentos aqui no Brasil, a gente estava passando por um momento de muita desvalorização, até de perda de recursos. Quando eu olhava lá para fora, o cenário é totalmente diferente. E aí, no início do ano passado, de 2020, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Harvard para debater lá. Então, eu estava ali debatendo sobre as melhores políticas econômicas de bancos para países em desenvolvimento. Foi esse o tema do meu debate por lá. E quando eu voltei, eu estava maravilhado. Foi uma oportunidade internacional maravilhosa. Me emocionei ao conhecer gente de todos os cantos do mundo mesmo, sabe? Quando eu volto de Harvard, falo para minha mãe, o meu sonho é estudar lá. E quando eles olham, né, o valor que eles teriam que destinar à universidade todo mês, eles começam a chorar. E só quando eu falei para eles que a primeira prova que eu tinha que fazer era o TOEFL, custava mais de $200, eles já falaram, Edu, não sei se esse sonho vai chegar muito próximo da realidade, não. Então foi quando a gente procurou oportunidades de bolsa, de organizações filantrópicas mesmo. Foi quando a Fundação Estudar, a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros que estudam no exterior, né? Eles me deram um auxílio financeiro junto a uma mentoria que me proporcionou realmente mergulhar com tudo nesse sonho. Foi quando eu não estava mais estudando para universidades brasileiras. Minha rotina era de 8 da manhã até meia-noite ali sentado na cadeira estudando. E a minha única tarefa fora de casa era entregar cestas verdes, cestas básicas para famílias que estavam em situação crítica, assim. 86% das famílias ajudadas pela organização Nova Acrópole, no programa Criança para o Bem, estavam precisando de muita ajuda. Então eu ficava vindo para cá, ajudava a entregar essas cestas verdes, voltava para casa e continuava um ritmo muito puxado de estudos. E eu acho que a minha coluna vai sentir eternamente o ritmo colocado. Então tinha dias que eu acordava 8 da manhã mesmo, a maioria deles ia dormir meia-noite, sabe? Sono bem desregulado. Então, assim, não foi um ano de muito equilíbrio. E eu tenho orgulho disso, assim, porque querendo ou não, eu tive que ir com tudo. No final do processo, ali no mês de dezembro, quando eu estava fechando as coisas, teve uma vez que eu fiquei acordado por 43 horas seguidas, porque eu tinha que fechar as redações no prazo. E isso fez parte do processo e eu acho que hoje eu não me arrependo. Assim, as universidades americanas querem saber qual é a sua trajetória de vida e como você pode fazer a diferença na sua comunidade. Então ali, há uns 2 anos atrás, já me tinha como apaixonado por filosofia. Só que eu nunca tinha conhecido uma forma de utilizar a filosofia para gerar impacto social, para você ajudar crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. E esse é o intuito, né, desse programa chamado Criança para o Bem. Então eu via para cá, e as minhas aulas, elas tentavam despertar o gosto pelo conhecimento nas crianças. Então tinha uma aula que eu falava sobre democracia, outra aula ia falar sobre sistema solar, de forma que elas se interessassem por esses assuntos e pudessem desenvolvê-los no futuro. Então acho que esse trabalho voluntário desenvolvido juntando filosofia com ação social foi muito importante e eu abordo ele no meu texto principal para a Universidade de Harvard. Do momento que eu recebi foi positivo, na hora que eu olhei eu não conseguia acreditar muito. Tanto que eu leio e será que é verdade? Mas dali em diante foi choro. E eu sinto que
Até hoje essa emoção ainda está muito forte. Direto eu pego os meus pais chorando e eu acho que vai ser assim até eu pisar lá nos Estados Unidos e quem sabe pelos próximos 4 anos mesmo, porque ainda parece um sonho para mim. Eu tenho muito forte na minha cabeça que eu quero voltar para o Brasil. Eu acho que de nada serve você receber uma educação de qualidade se não for para você desenvolver novas maneiras de resolver os problemas da sua comunidade. A partir do momento em que eu voltar para o Brasil, eu acho que de lá vou ter formado uma excelente rede de contatos, né, com pessoas realmente engajadas com o nosso país. Uma coisa que eu já tenho muito clara na minha cabeça, né, é querer entender muito a realidade educacional do Distrito Federal. Então, assim, ter um contato muito de perto com o nosso estado e tentar colocar as condições que nós observamos hoje aqui, fazendo relações elas com os meus estudos. Porque eu acho que juntos nós podemos fazer um trabalho muito bom quando, logo em seguida, eu retornar ao Brasil. Quando se tem na cabeça que o seu propósito é o que te guia, né? Não há barreiras e eu acredito também muito no potencial de vocês para conquistarem os sonhos que cultivaram durante a vida. Eduardo Vasconcelos, um menino brilhante, um menino que eu conheci aqui no Parlamento Jovem da Câmara. Boa sorte, que a sua estrela continue brilhando e principalmente motivando a outros jovens a seguir o seu caminho com firmeza, com dedicação e principalmente com responsabilidade. Eduardo, que você brilhe cada vez mais.